Ô, gente, estão me ouvindo? Gente, desculpa aí, caiu tudo aqui. Fechou tudo, só deu um aviso de conexão e caiu a sala. Vou tentar de novo. Até que parte vocês me ouviram? Vocês lembram aí? Até que momento vocês estavam me ouvindo? Ah, tá, da pesquisa, né? Então tá, então, gente. Quem ainda não fez trabalho, a sugestão que eu dou assistam a última aula, tá? A aula passada, semana passada, eu dei muita dica lá para como fazer trabalho com isso, beleza? Qualquer dúvida, me procurem. As atividades, elas terão prazo até no máximo do dia 10 de julho, que é o último dia de aula de vocês. Mas quem for enviando antes, eu já vou corrigindo por ordem de envio, tá? Então, quanto antes você enviar, antes você vai ter sua nota, beleza? Tentem fazer, se não conseguir fazer tudo, enviem o que vocês conseguiram fazer que eu vou avaliar, tá? Importante que vocês não deixem de enviar. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos trabalhar 3 assuntos para fechar. Vou escrever aqui. Hoje é dia 1, né? 1 do 7 de 2020. Beleza. Então, na aula de hoje nós vamos ter 3 assuntos. Recursividade, Lambda, List Comprehension. List Comprehension. Tá? Então, esses são os 3 assuntos. Então, eu terminando esses assuntos, eu já vou liberar vocês, porque vocês têm muita atividade para fazer em pouco prazo. Tá? Já era avisado, né? Já foi avisado que no final aqui da nossa disciplina seria correria mesmo. Mas como a gente já está encerrando o assunto, eu vou trabalhar esses assuntos com vocês, vou liberar vocês para fazer o trabalho, e amanhã eu já lanço o outro trabalho que vocês devem desenvolver até o dia 10. Então, vamos lá. Primeiro item dessa lista, pessoal, é a recursividade. Alguém já ouviu falar de recursividade? O Wagner falou que não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa tal de recursividade. Vou colocar um separador aqui. Vamos lá. Vou falar sobre recursividade, primeiro item. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Recursividade. O que é a recursividade? A recursividade, eu vou pedir que vocês fechem os olhos por 1 minuto e eu quero que vocês mentalizem isso. Imagine assim, ó, que eu tenho um rolo de barbante e eu desenrolo esse barbante. Vou desenrolando esse barbante, deixo lá, por exemplo, 10 metros de barbante desenrolado. E vocês já aprenderam, na nossa disciplina, que um algoritmo é algo que você, passo a passo, dá para você executar uma determinada atividade. Lembra que a gente falou de tomar banho? Vocês me contaram quais são os passos que vocês fazem na vida de vocês diariamente. E eu falei para vocês, olha gente, isso são exemplos de algoritmos. Tá? Então, você imagina que nesse rolo, nesse barbante que você está segurando, eu vou falar para você assim, ó, enrola o barbante. Você vai dar uma volta no barbante, nesse rolo de barbante. Dá outra volta no barbante. Você vai enrolar outra vez uma volta de barbante nesse rolo de barbante. E toda vez que eu falar para você enrolar o barbante, você vai dar uma volta nesse barbante.
Aí você vai perceber o quê? Toda vez que você está executando isso, é um algoritmo, né? Toda vez que eu mando você enrolar o barbante, está fazendo o mesmo passo a passo. Que é pegar o fio do barbante e dar uma volta no meio de barbante. Então você imagina assim, ó, o que é a recursividade? Imagina que esse algoritmo que eu acabei de falar do enrolar barbante, imagina que ele é uma função. Imagina que ele é, por exemplo, def enrolar barbante. Imagina assim, que eu tenho uma função chamada enrolar barbante. Então, toda vez que você vai enrolando esse barbante, o que está acontecendo com o barbante que estava solto? Ele tinha 10 metros, vamos supor que cada vez que você enrola, vai 1 metro do barbante do rolo. Então, eu enrolei uma vez, eu tinha 10 metros. Quando eu enrolei a primeira vez, o restante de barbante agora são 9 metros. Eu enrolei outra vez, eu tenho 8 metros. Eu enrolei outra vez, 7 metros. O que vai acontecer? Quanto mais você for executando essa função enrolar barbante, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você não vai ter mais métodos de barbante, vai ter enrolado todo o barbante. Daí quando eu mandar você acionar de novo o algoritmo de enrolar barbante, você vai falar assim para mim, ó André, você vai me retornar a informação. Olha André, não tem como mais enrolar o barbante, porque acabou o barbante. Então, o processo de eu ficar pedindo para você enrolar o barbante, enrolar o barbante, enrolar o barbante, é o processo de recursividade, quando você executa uma função até que as microtarefas dentro dessa função sejam concluídas. Quando eu explicar a recursividade sobre fatorial, talvez fique um pouco mais claro. Mas o que é a recursividade em si? Eu poderia descrever a recursividade como microalgoritmos que eu vou executar dentro do meu algoritmo para poder concluir o meu algoritmo. Por exemplo, vamos citar o exemplo de barbante aqui. Vou usar o português aqui, tá? Depois a gente vai fazer uns exemplos aí. Vamos supor que vou colocar tudo em português, tá, gente? Então, função enrolar barbante. Dentro da minha função enrolar barbante, eu vou passar aqui dentro os métodos. Por exemplo, assim, vamos supor que aqui é a quantidade de barbante. Vou colocar quantidade de barbante. Então, tem a minha função enrolar barbante, eu tenho a minha quantidade de barbante que foi passado pelo parâmetro. Né? Então, eu vou dizer assim, ó, se, vou colocar português, se a quantidade de barbante for igual a zero, significa o quê? Você vai retornar mensagem para mim. Retornar mensagem. Agora, se não for, ou seja, se a quantidade de barbante for diferente de zero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha quantidade, vou executar a ação, né? Executar a ação. E o que é essa ação? Eu vou pegar a minha quantidade de barbante, quando eu dei uma volta já, eu vou reduzir ela menos 1 metro. Então, e vou chamar de novo a minha função enrolar barbante. Então, o que é a recursividade? Imagina assim, ó, gente, vamos supor que nessa variável aqui, eu passei 10 metros, a quantidade 10, né? Então, quantidade de barbante é igual a zero? Não. Ele não vai retornar a mensagem. Ele vai vir para esse C. Se não for, a quantidade de barbante é diferente de zero, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha quantidade de barbante, vou colocar aqui quantidade de barbante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha quantidade de barbante, que era 10, e vou subtrair 1. E vou chamar novamente a minha função enrolar barbante. Só que em vez de eu passar 10 agora, eu subtraí 10 menos 1. Então agora eu estou passando 9.
Aí ele vai voltar aqui e chamar a função novamente. Só que agora, em vez de passar 10, ele vai passar 9. Ele vai fazer a verificação de novo. É igual a 0? Não é. Se não é, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a quantidade de barbante, que agora é 9, vai subtrair por 1 novamente. Ou seja, ele está executando a ação, que é pegar o barbante, enrolar nesse meu rolo de barbante. Ele vai fazer 9 menos 1, 8. Né? Esse 8 aqui poderia estar na variável, né? Poderia utilizar a variável de novo para armazenar esse valor. Né? 9 menos 1. Eu vou colocar o número certo, né? Quantidade de barbante que é a variável. Quantidade de barbante. Menos 1. E aí eu vou chamar minha função de novo, enrolar barbante, passando agora um novo valor. Nessa próxima interação é 8 agora, né? Era 9 aqui, menos 1, virou 8. Então ele chama a função de novo. Então toda vez que acontecem essas microchamadas de função dentro do meu algoritmo, dentro da minha própria função, eu chamo isso de recursividade. Então, todas as vezes que eu chamo minha própria função dentro dela, eu estou executando uma ação recursiva. Estou executando uma recursividade. Deu para entender, pessoal, mais ou menos? Eu vou fazer um exemplo aqui, eu acho que vai ficar melhor de entender. Dá um feedback aí para mim. Se vocês entenderam o que é recursividade. O Elton falou que entendeu. O Wagner falou que sim, o Victor sim. Então é o seguinte, pessoal. Tentem descrever esse algoritmo que eu fiz aqui aí no computador de vocês. Tentem refazer esse. Eu fiz aqui em portunhol, né, meio misturado em português. Tentem fazer em Python. Tentem fazer em Python exatamente o que eu fiz aqui, só que para rodar em Python. Tentem aí, rapidão.
Bom, gente, conseguiram fazer? A gente falou, espera. Beleza, vou pegar uma água, gente. Pronto, gente. Podemos seguir? Deu uma travada aí. Tá, então vamos lá, vou ver com vocês aqui. Alguém ficou com dúvida, não conseguiu fazer? Bom, basicamente, vou criar minha função enrolar barbante, passando como parâmetro a quantidade de barbante, né? Então, dentro aqui, eu vou fazer um if,
quantidade de barbante por igual a zero. O que eu vou fazer? Vou escrever a mensagem. Deveria retornar também, né? Vou printar. Barbante acabou. Agora, se não for igual a zero, eu vou fazer a quantidade de barbante, vai receber a quantidade de barbante menos 1. Então, eu vou escrever a mensagem. Quantidade de barbante é de format, quantidade de barbante. Vou escrever aqui a quantidade de barbante que eu estou tendo na execução, né? Aí, agora tem um segredo da recursividade. Eu vou chamar minha função dentro dela mesma, passando a quantidade de barbante atualizada agora. Lembrando que aqui na primeira linha, dentro do else, eu diminuí 1, né? Então, feito isso, está pronta a nossa função recursiva. Eu vou criar aqui a quantidade para pedir para o usuário, poderia definir uma variável, mas eu vou pedir para o usuário digitar a quantidade. Quantidade de barbante está solto o rolo, por exemplo. Por exemplo, 10 metros. Né? Agora, vai entrar a informação e aí eu chamo a minha função enrolar barbante, passando a quantidade. Beleza? Então, vamos executar aqui. Vai aparecer a mensagem, né? Quantidade de barbante que está solto do rolo, é quantidade de metros. Você vai colocar só um número, né? Poderia colocar o texto, mas você teria que separar o texto depois. Poderia fazer um split, né? Tirar apenas o número. Só que no caso eu vou colocar direto. Vou colocar 10 metros. Aí vai aparecer aqui a mensagem para mim, ó. Quantidade de barbante é de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, cada frase dela corresponde à ação do usuário que teve barbante ser enrolado. Até quando o barbante acabou. Então, como que isso é possível? Estou decrementando dentro da minha função, chamando a minha função novamente. Então, isso é recursividade. Chamar a própria função, diminuindo o parâmetro dela. Beleza, gente? Entendi aí o que é recursividade? Fábio, você quer que eu colo aí no chat o código? Vou colar aqui, peraí. Não tá podre, filho. Não quer digitar, não. Beleza, então, gente. Então, entendido aí que é recursividade. No Python, qual que é a finalidade da recursividade? Vou continuar aqui, eu vou colocar aqui dentro do meu bloco aqui, junto da explicação, daí eu mando tudo isso aqui para vocês, tá? Então, pessoal, por que a gente utiliza a recursividade? Assim, gente, no Python, a recursividade, ela deixa os códigos mais rápidos. Só que no Python específico, como os códigos são muito curtos no geral, a recursividade ela não é tão vantajosa. Mas, por exemplo, na linguagem C, a criação da recursividade, da ideia da recursividade, foi extremamente útil, porque diminuiu muito o código. Tá? Tem 3 leis que regem a recursividade e servem para você identificar quando você tem uma recursividade. Então, a recursividade tem 3 leis. Quais são essas leis?
Primeira lei. Toda ação recursiva, ou seja, toda a recursividade, deve possuir um fim previsto. Ou seja, o que aconteceria, pessoal, se eu não tirasse o menos 1 aqui? Se eu não tivesse esse menos 1, o que aconteceria com a minha função? O Wagner falou loop? Isso. Loop infinito. Exatamente. Agora eu depois infinito. Não é só loop, porque quando a gente fala loop, a gente fala de fim determinado, né? Então, no caso, se a gente não tivesse esse menos 1 ali, a gente teria um loop infinito. Que ele ficaria chamando a função novamente, não diminuiria o número de métodos. Então, a função nunca seria fim. Seria um loop infinito. Tá? Então, a primeira lei da recursividade é que toda ação recursiva, ou seja, toda a recursividade, deve possuir um fim previsto. Deve ser estabelecido quando ela vai chegar ao fim. A segunda lei da recursividade cada interação, deixa eu colocar aqui, cada interação deve aproximar a função do fim. O que significa? Cada interação deve aproximar a função do fim. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um número muito pequeno, por exemplo, 1 milhão de zeros aqui, o que acontecer? Minha função ia chegar ao fim e ia demorar muito tempo. Então, a recursividade, a segunda lei, cada interação deve aproximar a função do fim. Ou seja, eu não posso uma hora subir 10, descer 5, subir 10, descer 5. Que ela vai estar sempre aumentando, nunca tendendo a chegar a zero. Se a função não for capaz de chegar a zero, ela não é considerada uma recursividade. Tá? É mais considerada, aí, por exemplo, uma integral que tende a zero que tende a infinito. Tá? Então, daí já não seria uma recursividade. Então, a segunda lei, cada interação deve aproximar a função do fim. Ou seja, cada vez que eu enrolo o barbante, eu diminuo o número de barbante. Agora, se tivesse alguém lá na ponta do barbante, emendando mais barbante, possivelmente eu não conseguiria chegar ao fim da minha função. Entende? Ficou claro aí com esse negócio do barbante? Então, eu estou enrolando aqui, ou seja, eu estou realizando interações para diminuir. Mas tem um camarada lá na ponta do meu barbante que está dando nó no barbante e enrolando mais barbante para mim poder enrolar. Então, minha função tende a não ter fim. A segunda lei é que cada interação deve aproximar a função do fim, por menor que seja o decréscimo. Terceira lei. A terceira lei, a recursividade é tão tensa que a própria lei dela a terceira lei, e última, deve ser recursiva. Ou seja, a própria recursividade, ela deve ser recursiva. Tá? Então, por quê? Porque isso faz você voltar à primeira lei, ir à segunda lei. Quando você chega na terceira lei, você volta para a primeira lei. Então, a recursividade é isso. É você entrar dentro... Se você já viram essa imagem, tem alguns parques aí grandes, com 10 carreiras, enfim, e nas salas onde tem de terror, suspense, eles colocam infinitos espelhos. Aí quando você chega no meio do local, você vê espelho, 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 você dentro de outro espelho, de outro espelho, de outro espelho. Você já viu alguma imagem assim?
Vai falou mais ou menos, o Eric falou que sim. Então a gente às vezes tem alguns exemplos desses, né? Onde você consegue ver múltiplas imagens suas adentrando. Deixa eu ver se é. Depois eu vou pesquisar essa imagem. Eu coloco lá no vídeo para vocês verem. Mas eu só preciso que vocês saibam o que é a recursividade, que ela tem 3 leis e que ela é muito importante na otimização do código, que a gente chama de fatoramento, ou de fatoração, tá? Então, na lista 5 eu falei sobre fatorial, né? Como calcular o fatorial. No fatorial, a gente também consegue fazer deixa eu ver. O próprio gravador da tela do PC tem esse. Olha aí, que legal. Isso é bacana. Então dá para testar aí também. Então, na lista 5, vou ver aqui. A lista 5 tinha a questão do fatorial. Não sei como que vocês desenvolveram a questão do fatorial, mas possivelmente vocês não utilizaram o fatorial recursivo, né? Não utilizaram a recursividade dentro do fatorial. Como seria fatorial recursivo? Eu faria uma função aqui, vou fazer aqui, por exemplo, def fatorial recursivo. Vou colocar só fatorial que já chamei de recursivo ali em cima. E aí nessa função eu vou passar um número. Vou solicitar o usuário digitar, né? Então, se meu número for igual a 0, se meu número for igual a 0 ou o meu número for igual a 1, o que isso implica? Eu vou retornar um número. Agora, se o meu número não for igual a 0 ou igual a 1, eu vou retornar o número vezes a função fatorial de número menos 1. Ó que doideira. Ó que vai simplificar. Já resolvi o fatorial. Faltou um parênteses. Obrigado aí, Carlos. Obrigado aí. É que às vezes eu aperto os dois aqui e não vai. Beleza. Então, ó, já matei a questão do fatorial. Se eu vir aqui, ó, de valor, o usuário digitar um valor, né? Discute qual o valor deseja calcular o fatorial. Então, como eu estou usando return, eu preciso chamar a função para dentro de uma variável, né? Então, o resultado de fatorial, o valor que eu passei. Aí eu vou mandar imprimir meu resultado. O resultado do fatorial do número tal é tal. Forma. Então, gente, ó, qual o valor desejo calcular o fatorial? Vou colocar aqui fatorial de 5. Ó, o resultado fatorial do número 5 é 120. Se tivesse executado, por exemplo, fatorial de 10, aí, ó, o tamanho do número, né? Que seria gerado aqui. Então, pessoal, o que acontece? O que acontece aqui? Aqui eu estou, olha aqui como eu matei a questão fatorial. 1, 2, 3, 4, 5 linhas da função, eu matei usando a recursividade. Então, o que eu fiz? Meu fatorial está recebendo um número, que o usuário digitou. Se esse número for igual a 0 ou igual a 1, eu vou retornar um número. Agora, se não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu número e multiplicar vezes 1 fatorial, ou seja, a chamada de função recursiva, o meu próprio número menos 1. Vamos ver se ele está se adequando às leis. Primeira lei. Lei da recursividade. Toda ação recursiva, ou seja, toda recursividade deve possuir um fim previsto. Esta possui um fim previsto que ela está sempre reduzindo o valor
e está colocando isso aqui garantindo que ela vai ter o fim. Segunda lei, cada iteração deve aproximar a função do fim. Exatamente, mesma coisa, porque na chamada de função estou reduzindo o valor dela. E a terceira lei deve ser recursiva. Ou seja, eu volto para a primeira lei e verifico novamente. Então, ela está funcionando como deveria. Eu gastei pouquíssimamente para realizar um bom fatorial recursivo. Beleza, gente? Entendido até aqui? Mais ou menos. Vamos lá. Pergunta aí que eu te falei. Você não entendeu o que é recursividade? Qual que seria o enunciado desse último que você fez aí? Isso aqui é a questão da lista lá que fala sobre fatorial, que pede para você realizar o fatorial, uma função que realiza o fatorial. Lembrou? Mas eu queria dizer assim, Andrei, o outro que você fez do barbante, ele vai diminuindo o barbante que está sendo enrolado. Né? Nesse caso aí, a pessoa vai digitar um valor, no caso, né? Os dois casos, o usuário vai entrar com valor. Sim, aí no caso ali, o de cima, o cara vai digitar o valor e vai diminuindo automaticamente. O próprio programa aqui, vai né, retornar. Ele começa aqui, né? Input, aí a quantidade de barbante que está solto, 10, né? O cara coloca 10 aqui, né? Aí ele faz a chamada da função e passa a quantidade de 10, certo? Beleza. Então, passou aqui os 10 metros, chamou a função, ele vai vir aqui, ele vai vir para cá, a chamada da função. Então, enrolar barbante, em vez de aparecer aqui quantidade de barbante, apareceria 10, porque a quantidade de barbante vale 10. Então, Sim, essa parte eu entendi. É tipo assim, o próprio programa aí, no caso, ele vai fazer automaticamente igual você quando você deu play no programa, ele colocando os valores de aqui ele não é inferior, ele não é maior que 0. Então, cara, ele vai vir para cá 10 vezes. Vai cá. Aí no de baixo ali, quando você... Aqui, você sabe o que é o fatorial, né? Fatorial na matemática. Sim. Então, aí é a mesma coisa. Fatiar. A mesma coisa, o usuário vai pedir o valor do usuário, aí o usuário vai entrar com o valor, certo? Aí você vai chamar o fatorial, a função fatorial, passando o valor que o usuário acabou de digitar. Por que aqui tem essa variável resultado e aqui não tem? Por que quando eu chamo a função rolar barbante, aqui eu não tenho variável, e aqui eu tenho. Quando eu chamo a minha função fatorial, eu tenho a variável resultado. Por quê? O pai me perguntou, vai fazer o fatorial uma vez só? Não. Então, só tem o resultado ali, porque ele vai fazer o fatorial de um número só que você passou para ele, no caso seria isso? Não, essa variável resultado, ela só existe quando o meu programa, minha função, ela tem retorno. Toda vez que eu tenho return, quer dizer que minha função ela tem retorno. Então, toda vez que minha função ela tem retorno, eu preciso de uma variável que armazene o resultado desse retorno. Aqui, eu só chamo minha função, só que vai perceber que aqui eu não tenho return. Cadê o return aqui? Eu tenho print e print. Mas eu não tenho uma função que retorne.
Então, eu vou precisar da variável, na chamada da função, todas as vezes que minha função tiver return. Entendeu, Wagner? Vai respondeu certo, Wagner sim. Beleza. Se tirou a dúvida da fatorial, Marcos, também eu ficou com dúvida ainda. Fechou então, gente. Então, esse primeiro conteúdo aqui é o conteúdo de recursividade, tá? Então, basicamente é isso. E vamos para o segundo aqui agora, que são os lambdas. Então, vamos lá, copiar aqui, lambda. Bom, o que são os lambdas? Aqui, o que são os lambdas, pessoal? Os lambdas, eles são funções, vamos colocar no singular, função, sem nome ou função de apenas uma linha. Vocês já sabem fazer função, né? Função você faz utilizando a palavra reservada text, certo? O Everton falou assim, manda o código do fatorial para nós. Então, o tamanho desse código é um pouco na política. Vou mandar aí. Ele está dando erro aqui de novo possível. O que está acontecendo, velho? Hoje está difícil. Deu um aviso aqui. Deu um aviso aqui que daqui 5 minutos vai encerrar a aula. Viu? Muito estranho. O negócio aqui. Não sei por que está dando esse erro. Mas vamos seguir até quando der. Beleza? Então, entendido aqui a recursividade, pessoal. Beleza. Então, os lambdas. Função sem nome ou função de apenas uma linha. Então, quando a gente vai criar uma função normalmente, como que a gente faz? A gente usa o def e o nome da função, que a gente está definindo. Por exemplo, o def fatorial. E aí, dentro dos parênteses, nós temos o quê? Qual que é o nome das coisas que ficam aqui dentro? Mas não, pessoal, o que fica dentro aqui, da minha def fatorial, exatamente, são os parâmetros. Parâmetros, certo? Então, o que acontece? No meu lambda, eu não vou ter uma função de várias linhas. Eu vou ter uma função de apenas uma linha e ela não vai ter nome. Tá? É algo, por exemplo, assim, ó, lambda, ela é uma palavra reservada, ela vai ficar rosinha aí toda vez que eu utilizar ela. Então, lambda, se eu for utilizar alguns parâmetros, eu tenho que criar parâmetro, eu coloco aqui depois da palavra lambda, não constitui nome para ela. Então, lambda x, 2 pontos, e aí o meu retorno. O meu corpo da mensagem, eu poderia colocar aqui, corpo da mensagem. Ou seja, então aqui eu tenho os parâmetros e aqui eu tenho o corpo da mensagem. Então, como que eu posso poder descrever meu lambda? O lambda é
argumentos e retornos. Eu sempre vou ter assim. O Lambda é constituído de argumentos. Quando eu uso dois pontos, ele entende que não são mais argumentos, e são retornos. Tá? Por exemplo, se eu quiser usar uma função para imprimir e dar um print, faria assim, ó, lambda, dois pontos, já que ele não vai ter nenhuma variável de parâmetro. Aí print, esse negócio é muito doido. Então eu consegui fazer uma função com apenas uma linha. Vou mandar executar aqui. Peraí, não aqui. Tá. Esqueci de um detalhe. O que acontece? Toda vez que eu executar o lambda, apesar de não carregar o nome, eu não consigo executar ele diretamente assim. Eu preciso fazer a chamada dele. Então, quando a gente faz a chamada, vou dar o print, x, por exemplo, aqui, ó. O que eu faria aqui? Eu atribuiria uma variável para o meu lambda. Então, x é igual a lambda. Não tem nenhum argumento aqui antes dos dois pontos, e depois é o meu retorno. Então, o que eu faço agora? O x agora representa o meu lambda. Então, eu dou um print de x como se eu estivesse fazendo a chamada de uma função. Como ele não tem parâmetros, ele fica vazio os argumentos aqui. Agora, se eu mandar executar, olha lá, ele vai aparecer aqui, ó. Esse negócio é muito doido. Depois ele aparece tipo nome, que é sem retorno. Certo? Então, o lambda é toda vez. Não, estamos gravando. Deu um problema com a queda aí no Cisco, está aparecendo uma mensagem conectando todo mundo. Não sei o que está acontecendo, mas possivelmente é um bug da ferramenta. Né? Vamos lá. Então, é o seguinte, vou retomar o lambda. O que é o lambda? É uma função sem nome ou uma função de apenas uma linha. Então, o que acontece? Eu não preciso fazer toda essa estrutura de teste aqui, ó, para usar o lambda. O lambda é uma estrutura de uma linha. Sabe aquela função que você vai fazer assim, que ela é uma função rápida, que não tem muita necessidade de fazer muitas linhas, é uma coisa rápida que você quer fazer? Então, ao invés de você utilizar o def, você pode usar o lambda. Tá? Então, não, Wagner, aí no caso fatorial, não recomendo que faça no lambda, na verdade nem dá para fazer, porque serão necessárias 20 plantinhas. O lambda é uma função de uma linha. Toda vez que você precisar executar uma atividade rápida, você pode usar o lambda, porque em uma linha você vai conseguir fazer. Agora, no caso fatorial, o mínimo que eu vou conseguir fazer aí são 4 linhas. Tá? Porque eu vou ter que usar o if, usar o else, vou usar os returns. Então já não dá para fazer aí usando o lambda, tá? Bom, exemplos aqui. Esse primeiro exemplo de lambda. Outros exemplos de lambda, por exemplo. Vamos lá. Por exemplo, vou usar o x de novo para isso descrever. Vamos lá. Lambda, agora uma com parâmetro. Né? Eu vou ter parâmetro A. E o meu retorno vai ser A mais 10. Quando eu quero fazer uma soma. Então, beleza. Feito isso, eu vou dar um print aqui. Chamando o meu x, que representa o lambda, ele é uma função, uma chamada de função. E agora, dentro do meu x, eu vou passar o valor que gostaria que meu lambda executasse como sendo A. Parâmetro A. Eu passo de valor 5. Se eu executar aqui, ó, vocês vão perceber o quê? Que a resposta foi 15. Por que a resposta foi 15? Porque eu peguei, passei o valor 5 para onde está o A. Então, 5, parâmetro 5, ele vai substituir esse A por 5, eu tenho mais 10, porque o retorno de 15. Certo? Aqui eu utilizei apenas um parâmetro.
Aí você perguntou, pode usar input? Já fiz o teste, nós podemos fazer. Dizer aqui, lambda, variável A, a gente passa aí como parâmetro nosso retorno, aí a gente usa o input, né? A vai receber input, e aí está certo. Qual o valor? Qual o novo valor de A? Print, chame a função x, passa o valor aqui 10, por exemplo. Print, aí, ó, não aceitou. Você não colocou a soma no caso? Aqui é como se eu estivesse distribuindo o valor de A, né? Por exemplo, se o usuário estivesse digitando o valor de A aqui dentro do Lambda. Não, pessoal, deixa eu ver aqui, Leandro perguntou, serve como uma variável? Não, Leandro, ele não serve bem como uma variável. Essa variável aqui, ela está armazenando a função lambda. O que é o lambda? O lambda é uma função sem nome ou uma função de apenas uma linha. No caso de você querer executar uma função de maneira rápida. Preciso só executar uma atividade rápida aqui, por exemplo. Dar um print, ou fazer uma soma, fazer uma multiplicação, operações rápidas. Aí você utiliza o lambda, porque ó, se eu posso fazer essa operação aqui, eu teria que criar uma variável f, por exemplo, soma, e aí eu teria que receber a variável lá, certo? Aí eu faria A igual A mais 10, certo? Aí depois dava um return A. E aí aqui eu chamaria a minha função soma, passando o valor, por exemplo, 5, entendeu? Então, em vez de eu utilizar 4 linhas, falta o print ainda, né? Em vez de eu usar essas 4 linhas para realizar minha função soma, que é simples, eu utilizo o lambda. Consegui fazer isso com apenas uma linha. Então, para operações rápidas, nós utilizamos o lambda. Como eu falei, tem necessidade de você fazer 4 linhas para realizar uma soma. Não tem muita necessidade. Então, você utiliza a função lambda porque ela é executada apenas em uma linha. Então, eu tenho aqui o meu lambda sendo executado com um parâmetro, eu consigo também usar o meu lambda com 2 parâmetros. A chamada fica assim, ó, A, B, aí sempre os 2 pontos por retorno. Aí eu quero fazer, por exemplo, agora uma multiplicação de A vezes B. Beleza. Então, quando eu for chamar aqui minha função, vou passar X, e entre os parênteses eu vou passar os valores. Vou passar aqui A6 e 5. O que eu fiz aqui agora? Eu vou comentar isso aqui para não confundir. Então, o que eu fiz agora? Ó, eu criei meu lambda, os parâmetros A e B, e o retorno dele foi a multiplicação de A e B. Então, quando o usuário passar o print, ele vai passar os valores que ele quer que multiplique. Então, 6 e 5. Ó, já retornou para mim que a resposta é 30. Entendi, gente? O Wellington perguntou, o lambda pode ser usado dentro de uma dessa? Pode, Wellington, mas não faz sentido, entendeu? Faz sentido você usar um lambda dentro do débito. Entendeu? Só se você quiser chamar o lambda para executar uma função específica dentro de um débito. Uma linha apenas. Aí pode ser que seja útil, mas ele pode ser usado sim.
Tá, então, o Lambda ele pode ter múltiplos parâmetros, assim como as funções, tá? Então, se eu quiser aqui, por exemplo, ABC, eu esqueci o Lambda, Lambda, ABC, dois pontos, o retorno vai ser a soma de A mais B mais C. Vai botar o print, chamando meu x que representa a minha função quântica, passando 3 valores. Vamos lá, somar casinhas 10,5,1. Beleza. Então, quando eu mandar executar aqui, deixa eu tirar isso aqui que já foi. Quando eu executar aqui, ó, nós vamos ter a resposta, 16. Então, curto, breve e direto. Certo? Então, essa é a utilização dos nomes. São funções sem nome ou função apenas de uma linha. Existem outras aplicações para os lambdas, como a função map e outras coisas, só que isso já é avançado de Python. Vocês não vão fazer utilização, vocês vão aprender decorrer do curso. Mas o que eu preciso de algoritmo é que vocês saibam que existe recursividade, que existe lambdas e que existe o Comprehension, que é o próximo tópico que nós vamos ver. Certo? Igual alguma dúvida quanto à criação dos lambdas, a utilização dos lambdas, é isso aqui basicamente, gente. Uma função que lá não tem nome, lambda não é o nome dela. Lambda é como se fosse a palavra reservada que informa que você está utilizando uma função de apenas uma linha. Por exemplo, o def, o que é o def? É uma palavra reservada que informa a Python que você está querendo usar uma função de múltiplas linhas. Enquanto o lambda, quando você usa ele, ele entende que você está tratando de uma função de apenas uma linha. Certo? O Edson falou, não quero. Entendi. Ah, tá. Beleza. Então, o terceiro tópico, vou pegar aqui a sua linha para separar. Peraí, só um pouquinho. Beleza. Então, o terceiro aqui, pessoal, da nossa aula é o Comprehension. O que significa esse list comprehension? O que é isso, pelo amor de Deus? O que é isso? List comprehension, a tradução dele é compreensão de lista. Só que, tipo assim, gente, a gente vai ouvir mais falar dele. O que o Edson escreveu aqui? Baixa o Lambda para nós aí. É doido, é bom. Um homem de família. Toda vez que nós ouvimos falar de list comprehension, a gente vai achar mais informação dele no inglês do que no próprio português. Porque compreensão de lista como poderia dizer, não reflete o que é a tradução, compreensão de lista, não reflete o que é o list comprehension em inglês. Então, qual que é o problema disso? Sabe aquele filme assim, que você vê no inglês é uma coisa e no português o nome é totalmente diferente? Alguém já viu o filme? Se eu lembro de algum exemplo? Pra mim falou que lembra, sim. Alguém lembra de algum filme assim que você ficou, putz, velho, em inglês é isso aqui e em português não tem nada a ver.
Ninguém lembra de meu nome, não? O narrador fala o nome inglês e depois fala português. E não tem nada a ver. Então, ó, vou falar de um filme aqui que vocês assistiram, tenho certeza que vocês assistiram, que vocês vão te informar. A tradução do que fosse o slogan, né, o título do filme, não tem nada a ver, por exemplo. O Avengers, né, os Vingadores, o último filme foi traduzido como Endgame, ou seja, fim de jogo, né? Fim da linha, fim de jogo, alguma coisa assim, né? Só que no português eles traduziram como ultimato. Tipo assim, não faz sentido, né? Era para ser o nome do filme. Avengers, final do jogo, último ato, fim de jogo. Aí eles traduziram como Avengers Ultimato. Não é bem a tradução, né? Então, a compreensão de vista é a mesma coisa. Ela é uma tradução assim, foi feita na palavra diretamente, mas ela não faz muito sentido. Não estou compreendendo bem a lista, assim, né? Estou reduzindo a utilização da minha lista. Então, o que é a comprehension lista? Compreensão de lista, né? Ou list comprehension. É criação, criação de uma lista baseada em listas existentes. Por exemplo, acho que fazendo um exemplo aqui vai ficar melhor de entender. O que é esse list comprehension? Vou fazer aqui um exemplo. Exemplo 1. Números. Vou trabalhar com números. Beleza. Então, vou fazer uma lista aqui de números, tá? Vou colocar aqui do 1 ao 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Minha lista. E aí eu vou criar um auxiliar aqui, uma lista auxiliar, beleza? Auxiliar. Criei minha lista e iniciei ela como vazio. Então vamos supor, para que eu fiz isso aqui? Vamos supor que eu vou passar esse exercício aqui para vocês, vocês vão ter, números. Vocês vão ter que pegar essa lista aqui com os 10 números, e eu quero que vocês façam ele ao quadrado. Ao quadrado. Como que eu faria isso? Na verdade, eu vou até deixar vocês pensarem aí, né? Como é que eu pego essa lista aqui e faço todos esses valores ao quadrado? Por exemplo, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Como se eu tivesse assim, nesse número auxiliar, se eu tivesse assim, ó, 1 ao quadrado é 1, 4, aí 9, até chegar em 100, que é o último número 10 aqui. Então, como que eu faria isso? Tentem fazer isso. Como que eu faço para tornar todos esses números que estão dentro da minha lista de números, deixá-los ao quadrado? Faça aí, rapidão. Faça em 2 minutinhos.
Então, gente, posso fazer? Estão tentando? Estão tentando, gente? Tentando não, vocês têm que conseguir, tem que tentar não. Leandro falou, já fiz. Beleza, top. Então vamos lá. Como que é uma possibilidade de eu fazer? Existem outras, mas como que eu faria? De maneira mais didática possível. For número em número. Peraí que o negócio é meio doido aqui. For número em números. Aí, o que eu faria? Eu pegaria o meu número e eu faria o elevado, né, a 2, ao quadrado. Eu pegaria o meu número que está sendo percorrido. Então, se eu tenho a cadeia de números aqui, uma lista de números, vou pegar o número que está em questão, ou seja, o primeiro 1, atribuí-lo aqui, pegar o meu número 1 e multiplicar, elevar ele ao quadrado. Feito isso, o que eu teria que fazer? Eu teria que levar esse número de volta para a minha lista, mas eu poderia levar para a minha lista inicial. Aí que eu uso a minha lista auxiliar. Números, auxiliar, append, é para isso. Append, que é para me adicionar números numa lista, aí eu vou passar o número. Agora já ao quadrado, né? Feito isso, vou dar um print aqui em números. Isso, o Leandro já introduziu direto, né? Poderia ser também, né? No caso que eu criei a lista auxiliar. Aí eu poderia colocar assim o meu print números, que é a minha lista inicial. Depois print, lista, auxiliar, com números ao quadrado. Aí chamaria o meu número auxiliar, né? Então, quando eu executar esse programa, ó, eu tinha a minha lista inicial de números e a minha lista auxiliar ao quadrado ia de 1 até 100, ou seja, levando todos ao quadrado, tá certo? Certo? Então, independente da maneira como você fez, deu o resultado, funcionou, o importante é que você conseguiu fazer os números dessa lista ao quadrado, né? Mas para onde que entra o list comprehension nisso? Bom, nós escrevemos algumas linhas para poder realizar a elevação dos números dessa lista. Com o list comprehension, a gente faria tudo isso com apenas uma linha. Como assim uma linha, professor? Eu crio uma lista, abro o fecho colchete, procura de lista, com print, pego o meu número, né? Número, passo ele ao quadrado, aí fora do meu print, eu uso for número e número. Pronto. Isso aqui é o list comprehension. A compreensão de lista. O que vai acontecer? Ó? Vou tirar, vou colocar o print aqui, ó. Essa listagem é utilizando o list comprehension. Ah, gente, uma linha, ó, essa listagem é utilizando o list comprehension.
Olha aqui. Eu gastei aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. 5 linhas para fazer. O list comprehension eu consegui fazer com apenas uma. Ele percorreu a minha lista inicial de números, pegando número por número e já multiplicando, elevando ele ao quadrado e já printando ele na tela. Eu tive como resultado essa sequência aqui. Interessante, né? É outra forma de eu reduzir código. O list comprehension, tanto o list comprehension, quanto a recursividade, quanto os lambdas, eles têm uma finalidade de redução de código. Poderia dizer que o meu list comprehension é a meu lambda das listas. Ele facilita a utilização das listas com apenas uma linha. Professor, mas aqui você usou o list comprehension diretamente já no print. Teria como utilizar, por exemplo, uma variável lista para receber isso? Teria. Como ficaria? Lista, vou criar aqui uma outra lista, lista alto para receber, aí sim, abre os parênteses, número, abre os parênteses e os colchetes para representar um list comprehension, e aí eu vou passar número elevado ao quadrado, for número em números. E aí, como eu não tenho print, né? Não tenho print aqui, eu teria que dar o print na minha lista alta. Lista alta. Certo? Eu vou tirar essa parte aqui sim para não gerar confusão. Aqui é com print, né? Vou habilitar o print. E aqui é usando uma própria lista. Aí, ó. Agora, como eu não dei o print direto, então agora ele não apareceu um embaixo do outro, né? Aquela hora apareceu um embaixo do outro que eu usei o print diretamente. Né? Agora não, ele armazenou tudo dentro de uma lista. Então, professor, o que é de fato esse list comprehension? É uma maneira de fazer listas, execução de listas, que são execuções simplificadas dentro da minha lista, sem utilizar múltiplas linhas de código. Então, isso é o list comprehension. Certo? Entendi, pessoal, o que é o list comprehension? Leandro respondeu sim. Vou passar para agora. Exemplo 1. Estou organizando aqui para no final mandar tudo para vocês, tá? Beleza. Então, o exemplo 2 agora, eu quero que vocês façam um contador de vogais. Não, contador não. Vou fazer um verificador de vogais. Verificador de vogais. O que é o verificador de vogais? Eu vou passar uma palavra, por exemplo, palavra, igual, vou colocar aqui matemática. E aí você vai pegar essa palavra matemática e vai me dizer quais as vogais que tem aqui na minha palavra matemática. O João Lucas perguntou, para usar ele sempre vai colocar dentro do sempre. Quando eu estiver falando sobre o list comprehension, eu sempre vou fazer ele dentro dos colchetes.
Então, os verificadores, sempre fazer verificadores vogais aí, gente. Pegue, pode ser essa mesma estrutura aqui, ó. Pegue, cria uma variável palavra, e armazene dentro dela a palavra matemática. Ou outra, qualquer palavra que vocês quiserem, né? E aí vocês vão verificar se ela tem vogal. Se ela tiver vogal, eu quero que vocês imprimam quais são as vogais. Somente as vogais. Tentem fazer aí. Tá, 5 minutinhos. Pronto, gente. Conseguiram?
Fazer então, gente? A gente tá tentando, né? Vai, tentando. Beleza, tá? Vou esperar. Bora lá, gente. Só aqui com vocês. Vamos fazer isso da maneira mais simples possível. Faria um for, letra em palavras, ou seja, quero a letra, quero verificar a letra de cada palavra, e aí eu ia pro isso. Letra por igual. Aí eu fazia manual mesmo, porque são poucas vogais, né? Olha assim, ó. Se letra igual a A, or, E, or, I, or, O, or, U. Se for uma dessas aqui, o que eu faria? Se minha palavra que é matemática, conter qualquer uma dessas letras, o que eu faria? Faria um print, letra
Vou usar aqui o upper só para deixar em maiúsculo. Então, eu utilizaria esse recurso aqui, veria, para imprimir quais são as vogais da palavra matemática. Então, quando eu executar, olha lá, apareceu, ó, A, E, I, A. Então, são as vogais que eu acrescentar palavra matemática. Se eu colocar assim, português, quais seriam as vogais português? Ó, O, T. O, dois U's, um E. Então, encapsulando belezinha. A palavra que eu faço e vai me imprimir para mim quais são as vogais. O Wellington escreveu aqui, deixa eu ver. Quais jogou o gol de quem? Flamengo? Quais não fez, enfim, palavra. Aí palavra, for palavra, recebendo em pau. Aí você usa o fatiamento, né? Pode desligar de novo, velho. Esse negócio, pelo amor de Deus, também está acabando. 5 minutos para acabar. Tá muito bugado esse webex hoje. Então, pessoal, independente da maneira como você fez, né? Deixa eu ver aqui. Se funcionou certinho, velho, funcionou, então beleza, tá certinho aí mesmo. Colei seu código aqui pra ver. Tá certinho, é isso aí. Bom, gente, então, qual a maneira para se fazer isso aqui, usando o this comprehension? Eu poderia vir aqui, dar um print, abrir os colchetes e dizer assim, x, letra, né? Deixa eu ver. X mesmo para cá diferente. Upper, x upper, for x na palavra, aí eu colocaria a palavra aqui, ou matemática direto, ou no caso de colocar a palavra, e x que aí na lista das vogais. A, E, I, O, U. Beleza. Então, deixa eu tirar o que eu tinha feito. Ó, com apenas uma linha, utilizando o list comprehension, eu consigo resolver a questão. Então, eu coloco aqui como x aqui, como se fosse a minha letra, né? Então, se o x em palavra, ou seja, se existir a minha letra, a minha vogal, que está dentro dessa lista, dentro da minha palavra, eu vou escrever ela maiúsculo. Então, tudo apenas em uma única linha. Então, usei o print, não usei uma lista para armazenar o resultado, nem uma variável para armazenar o resultado, mas, em contrapartida, eu utilizei o print, onde todas as vezes que ele localizar a vogal dentro da estrutura palavra, ele vai me retornar a letra em maiúsculo. Tá? Poderia ser letra aqui, tá? Para ficar igual a outra. Letra. Letra em palavra, se x, seria letra, se letra estiver contido dentro dessa unidade de vogais aqui. Certo? Da mesma maneira de executar o código que eu fiz ali em cima, agora há pouco, é esse aqui, só que apenas utilizando uma linha. Bom, gente, então para finalizar, vai desligar a fala de novo, não compensa abrir outra gravação, sendo que a gente já está terminando. Pessoal, não deixe essa atividade para a última hora. Qualquer dúvida que ficou quanto a esse assunto, assista de novo. Se não entender essa aula, me procure que eu esclareça a cada um. Tá bom? Tirar a dúvida individualizada de cada um. No demais, pessoal, não precisa se preocupar com isso comprehension, não precisa se preocupar com recursividade, não precisa se preocupar com lambda. Eu não vou cobrar esses 3 assuntos em nenhuma questão, mas eu preciso que vocês saibam que isso aqui existe. Tá?
preciso que vocês saibam que isso existe. Certo? Eu coloco o número aqui todo. Vou ler aí, gente, para vocês seguirem. Tá? Então, que vocês saibam que isso existe é muito importante. E é isso. Qualquer dúvida vocês podem procurar, podem mandar mensagem, eu vou estar disponível para ajudar vocês. Pessoal, abrir o tempinho, já corre lá e já resolve as coisas que tem para resolver. Não deixa para a última hora, semana que vem, que não tem prazo mais. O último prazo é dia 10/7, que o sistema fecha. Eu tenho que fazer um lançamento até o dia, acho que vão dar até o dia 15, mas dia 10 o sistema fecha, não consigo mais editar nada. Então, por favor, gente, mande as atividades até o dia 10/7, beleza? Com raras exceções, como o caso da Bruna que sofreu um acidente lá. Mas eu consigo justificar. Fora isso, eu não vou conseguir justificar. Tudo bem, gente? Eu vou finalizando por aqui. Eu desejo vocês uma ótima semana. E na semana que vem, nesse